paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma noite. Gostaria de que os irmãos, quando assistirem esse vídeo, visualizassem. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16, versículo 36, versículo 38, versículo 39, que diz assim: a história da segunda viagem do apóstolo Paulo, que diz assim: a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé se separam. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João, Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João, Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem. Depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Então, meus irmãos, Barnabé queria levar João e Marcos. Paulo disse que não, porque eles não tinham acompanhado eles na primeira viagem missionária. Mas Barnabé seguiu viagem com João e Marcos. Mas antes de viajarem, eles fizeram uma oração. Eles oraram, dizendo: Senhor Jesus, acompanha Paulo, não abandona, não deixa Paulo sozinho, livra ele no caminho, na jornada, livra ele de todo mal. Meus irmãos, o crente, ele não deve orar pelos irmãos quando os irmãos o pecar ou errar com eles. Ao contrário, não. Eles têm que orar pelos irmãos por bem, para que Deus faça o bem dele, o bem por eles. Para que Deus não o abandone. Então, meus irmãos, o dever do cada crente, cada cristão, é tomar o exemplo de Paulo e tomar o exemplo de Barnabé e de João e Marcos. Paulo foi visitar os irmãos, mas Barnabé e João e Marcos seguiram por outro caminho. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Sicília, dando forças às igrejas.
Paulo foi, meus irmãos. Foi visitar os irmãos. Foi visitar, foi cuidar dos irmãos. Foi cuidar, visitar os irmãos, se eles estavam bem na fé, firme, de que maneira eles estavam. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava uma cristã chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e em Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam uns aos uns cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros das igrejas de Jerusalém. E aconselhavam. Então, meus irmãos, veja só que quando Barnabé resolveu seguir por outro caminho, levando João e Marcos, Paulo deu a continuidade. Paulo foi visitar os irmãos. Paulo foi. Chegando lá, encontrou um homem chamado Timóteo. E o circuncidou para seguir viagem junto com ele. Dá a entender que Paulo estava sozinho. Paulo estava sozinho, sem companhia. Estava só. Mas mesmo sozinho, ele não desistiu. Ele seguiu viagem. Seguiu viagem. Foi fazer a vontade de Deus. Visitou os irmãos, cada um deles. O povo falava bem de Timóteo, dava bom testemunho de Timóteo. Por isso que Paulo escolheu Timóteo para ir junto com ele, para seguir viagem. Que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentavam cada dia mais. Então, meus irmãos, por que a igreja de Jesus crescia naquele tempo? Porque Paulo se dedicava por completo, não falhava. Não falhava. Ia cuidar dos irmãos, visitar os irmãos.
Mostrar para os irmãos que tinha amor por eles. E amor pelo Evangelho. Paulo fez isso. Então, meus irmãos, vamos entender que o dever de cada cristão é visitar um ao outro. É tomar o exemplo de Paulo. O que Paulo praticou. É tomar esse próprio exemplo. Chegar na casa do irmão, visitar o irmão, ver como o irmão está, se ele está passando bem, se ele está passando mal, se ele tem necessidade. Então, meus irmãos, é assim que o Evangelho tem que ser pregado, anunciado, com dedicação, com amor. A visão que Paulo teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasses a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mícia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mícia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venham para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, tem lugares que o Espírito Santo de Deus nos permite que a gente vá, pregue o Evangelho. Também tem lugares que o Espírito de Deus não permite. Não permite a gente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Naquela época, o Espírito de Deus não permitiu que Paulo fosse pregar o Evangelho naquela cidade. Mas Paulo foi para outra cidade pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então tem coisas, meus amados, que a gente for fazer sem a vontade do Espírito de Deus e sem a vontade do Espírito de Deus e sem a autoridade de Jesus, a gente iremos
pela própria vontade e o Espírito de Deus e de Jesus Cristo não está no trabalho, não está na obra, não está na missão. Quando o Espírito de Deus diz não vai, a gente não vai. Não devemos ir. Porque se a gente for, ele não vai com a gente. Ele não autorizou. Mas se ele disser vai, a gente iremos. Porque ele vai na nossa frente com a gente. Então, meus amados irmãos, vamos fazer a vontade de Deus, como Paulo e Barnabé praticavam. Barnabé deixou Paulo ir sozinho, visitar os irmãos, por causa que ele escolheu João e Marcos. Mas Paulo disse que não. Paulo disse que não. Eles foram por outro caminho, outro lugar. Mas mesmo assim eles oraram em favor de Paulo. Oraram pedindo a Deus que não deixasse Paulo só, que fosse junto com Paulo. E ao chegar lá, Paulo se encontra com um homem chamado Timóteo e o escolhe para viajar junto com ele, para anunciar com ele, para pregar a palavra com ele, junto. Então daí em diante, Paulo e Timóteo andaram juntos, pregando e anunciando o reino dos céus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo fique com todos os irmãos que visualizarem esse vídeo e assistirem, e comigo também. Que a paz de Deus e de Jesus fique comigo também. Amém.